Eu gosto sempre, quando me apresento, dizer que além do ministério pastoral, o que eu faço com muita alegria, gratidão no coração, eu gosto de dizer que Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através do ministério de ensino da palavra. E o nome desse nosso ministério também é o endereço do nosso site, que é orvalho.com. Também é o nome de um aplicativo gratuito que a gente tem aí para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, e onde a gente disponibiliza todo, não só o material do site, mas as redes sociais, os podcasts, tem muita coisa boa. Eu queria deixar aí a recomendação para que você depois possa, caso se interesse, acessar o site ou mesmo baixar o aplicativo, tem muita coisa boa. Uma coisa que a gente começou a fazer agora há menos tempo, o pessoal estava no meu pé há muito tempo, dizendo, pastor, a média mundial do YouTube, assim, quem segura muito, é de 10 a no máximo 12 minutos para a sua faixa etária. E diz que a moçada aí, mais nova, dificilmente fica mais do que 7, 8 minutos. E a turma estava no meu pé, dizendo, por que o senhor não grava umas palavras mais curtinhas? Eu, com aquele ranço da velha guarda, dizia, me recuso, falar menos, por causa de quem não tem interesse, por causa de quem não tem fome. Eu disse, não, pastor, isso tem fome, mas esse tanto de comida só dá para comer de fim de semana. No dia a dia, na correria, precisa de coisa mais ágil, prática. Eu lutei com isso muito tempo. Até que um dia eu estava lendo a Bíblia, e eu esbarrei num texto lá de Abacuque, onde Deus diz para o profeta, grava a visão, escreve em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Falei, caramba, não é que tem um texto para quem passa correndo também, a gente não deixar ele de fora. Então eu tomei uma decisão, o Senhor falou no meu coração e disse, você não precisa substituir, você não precisa trocar, mas você pode acrescentar uma outra estratégia. E a gente começou a gravar uma série de vídeos, são mensagens curtas, nós estamos chamando de sub-12. Sub porque é de 12 minutos para baixo, e eu desconfio que o sub deve ter sido uma gracinha com o meu sobrenome, o Subirá, que a turma me fez entrar nessa sem perceber. Mas no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Luciano Subirá, a gente toda terça-feira, 11 da manhã, está saindo uma palavra, e a gente tem ouvido testemunho de que tem abençoado muita gente. Então dá uma espiadinha lá depois, se te abençoar, compartilha, nos ajuda a tocar e alcançar mais gente. Amém? Amém? Eu vou dar o desconto que vocês estão aqui o dia inteiro. Deve estar cansado, deve estar com fome. Mas eu tenho certeza que sua fome de Deus vai te segurar ainda mais um pouquinho aqui. Amém? Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Eu fico mais feliz quando o povo ri. Uma vez eu falei isso numa igreja. Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal, porque na real estava ligando ainda o iPad, eu não lembrava nem o texto que eu ia começar. Tem dia, irmão, que não é nem falta de memória, é o buffer que fica sobrecarregado. Essa é a minha quarta pregação hoje. Amanhã encaro mais 3 na nossa igreja de Curitiba. Então tem hora que você está chamando Jesus de Genésio. Você fica meio atropelado. E aí eu não lembrava mesmo o texto. Eu no hábito fui falando, abra a sua Bíblia. E eu dei um pano. E aí para ganhar tempo eu fiz a brincadeira. Abra sua Bíblia num lugar que você achar bem legal. E o pior é que o povo não empolgou mesmo. Começou a folhear a Bíblia. Acho que eles pensaram, hoje Deus vai falar personalizado, com cada um no lugar. E o duro que eu tive que explicar que era brincadeira, que não era o que ele estava esperando, e ainda encarar aquela cara de decepção depois, que Deus não ia mais falar personalizado. Então nós vamos começar do mesmo texto, vamos ter uma conversa aqui, mas eu creio que a aplicação do Espírito Santo no seu coração vai ser personalizada. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós vamos começar a partir do versículo 1 e vamos estender até o versículo 5. Segunda aos Coríntios 8, de 1 a 5. O texto diz também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Espírito Santo, nós declaramos nossa plena confiança naquela ação personalizada que só o Senhor pode produzir no coração de cada um. Te pedimos mais do que um discurso, mais do que uma palestra, mais do que um momento de simplesmente arrazoar no nível mental, da razão apenas. Nós clamamos que a Tua palavra venha trazendo luz ao coração, revelação, e que juntamente com ela, junto com a compreensão, venha o Teu toque e a Tua aplicação personalizada. Nós oramos que, como o Senhor disse pela boca do profeta Isaías, que o propósito pelo qual a Tua palavra tem sido enviada se cumpra, e que o Senhor, de fato, consiga encontrar em cada um de nós um coração vulnerável, receptível, exposto ao Teu toque e à Tua ação nessa noite. Nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto me chamou muito a atenção anos atrás. Eu me lembro que, depois de 9 anos na cidade de Guarapuava, onde eu tive minha primeira experiência pastoral, né? Falando nisso, estou acompanhado do meu amigo pastor Luiz aqui, de Vinhedo, que durante muitos anos a gente trabalhou junto, desde aqui de Campinas, lá em Guarapuava. Esqueci de apresentar você, o Tony. Deus abençoe. É muito bom tê-lo aqui. Depois desses 9 anos pastoreando em Guarapuava, 6 dos quais o Luiz trabalhou ali comigo, eu lembro que chegou o momento onde eu senti de Deus de me mudar para uma outra cidade do interior, onde eu fiquei 2 anos e meio antes de estar em Curitiba, onde eu estou nos últimos 11 anos. E quando eu fui plantar aquela igreja, porque era um desafio, a gente olhava para aquela cidade, né, e via uma escassez de igrejas, da pregação do Evangelho, e eu propus no meu coração que adiaria um pouco minha ida a Curitiba para poder plantar uma igreja naquele lugar. Mas eu lembro que eu tive uma conversa com o Harold, que era o nosso pastor. Antes de sair, eu falei para ele: amigão, eu não posso te dizer que eu não vou errar, porque que eu vou errar é certeza que vai acontecer. Mas eu falei para ele: vou te fazer uma promessa, só vou errar erro novo. Aqueles velhos que a gente já aprendeu, não vou repetir mais, né? Enquanto a gente conversava a respeito do assunto, apesar de ter dado um tom de brincadeira, aquela promessa de dizer só vou errar erro novo, me fez rever todas as lições que ao longo daqueles primeiros 9 anos de pastoreamento eu tinha tido. Me fez me voltar para a palavra de Deus e começar a repensar tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre a vida da igreja, o ensino, né, especial do Novo Testamento, que fala do dia a dia, não apenas da vida cristã no sentido eu e Deus, mas do relacionamento com os irmãos, do serviço. Eu comecei a reavaliar tudo. E foi justamente no momento desse, de rever tudo, que eu esbarrei nesse texto de 2 Coríntios capítulo 8. E aqui eu fiquei impressionado com a disposição desses irmãos de contribuírem. Porque eles tinham tudo para não precisar se envolver da forma como se envolveram. Em primeiro lugar, a gente percebe claramente que esses irmãos, eles não foram chamados ou convocados para essa contribuição. O texto diz que eles é que pediram com muitos rogos o privilégio de participarem, porque eles mesmos nem tinham sido chamados. Além de não terem sido chamados, o que já deixaria muito crente hoje meio bicudo, chateado, dizendo: agora se chamar também não vou. Além do fato de que não foram chamados, a gente percebe que eles tinham algumas limitações. Talvez seja a razão pela qual eles não foram convocados. O texto fala da profunda pobreza deles. Fala de um momento de muita prova de tribulação. E essa oferta, essa mobilização está acontecendo justamente para suprir os crentes da Judéia. A Bíblia diz no livro de Atos que Ágabo desce, profetiza que uma grande fome viria, que atingiria em especial a Judéia. Eles começam a se mobilizar e a mobilização envolveu muitas igrejas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, ele diz: olha, façam vocês o que eu já instruí as igrejas da Acaia. No primeiro dia da semana, ponha cada um de parte conforme a sua prosperidade. Me parece que houve uma grande mobilização. Mas por alguma razão, esses irmãos, que aqui são mencionados, né, da Macedônia, eles não apenas não foram chamados, mas talvez a razão pela qual não foram chamados era justamente essa.
Alguém deve ter olhado e disseram, os caras devem estar tão ruins quanto os da Judéia. É melhor nem mexer com eles. A gente não precisa necessariamente convocá-los. Então eles não só não foram chamados, mas estavam naquilo que eu e você classificaríamos, ou Paulo classificou, de sem a menor condição, num estado de profunda pobreza. E além disso, nós podemos olhar para eles e dizer que era gente que já cumpria com a obrigação. Porque Paulo elogia eles várias vezes, desses macedônios. Na carta aos Filipenses, ele fala desses macedônios dizendo, olha, vocês foram a primeira igreja a se unir comigo no tocante a dar e receber. Ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu despojei outras igrejas, recebendo delas salário para servir vocês. Quando você olha a visão de contribuição dos macedônios, eles eram fiéis, não apenas por lado de dentro, mas também com a visão extra-local, com a expansão do reino, missões. Então nós olhamos para eles e a gente pode analisar agora de trás para frente. Em primeiro lugar, era gente que já tinha cumprido com a sua obrigação, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Em segundo lugar, não foram chamados. Em terceiro lugar, não tinham condições, talvez a razão pela qual não foram chamados. Mas eles insistem. Paulo diz que pediram com muitos rogos. Falar com rogo é falar implorando. A Bíblia diz que eles pediram com muitos rogos o privilégio de participarem da assistência aos santos. E o texto diz que eles fizeram não apenas conforme as suas posses, mas que eles foram além das suas posses. Eu não consigo enxergar uma maneira de alguém contribuir além das posses, a menos que lance mão do crédito. E ainda que eles não tivessem o sistema financeiro de crédito que nós temos hoje, talvez alguém negociou antecipadamente uma prestação de serviço, uma colheita a ser recebida, mas eles vão além de tudo aquilo que se espera. E no final, Paulo ainda está classificando que eles deram-se, em primeiro lugar, ao Senhor. Depois Paulo diz, e a nós. Eu fiquei impressionado com esses crentes. Gente que vai além do normal, do natural, que entra numa disposição. Hoje em dia, irmão, você não precisa nem simplesmente dizer, olha, nós não estamos chamando. Às vezes até chamando para contribuir. Se você não for muito enfático, tem gente que não vai meter a mão no bolso para encarar aquele escorpião que mora ali dentro de jeito nenhum. Agora, eu fico imaginando se alguém der essa notícia num culto. Gente, está havendo uma grande mobilização, os homens de Deus se uniram, mas houve um consenso entre eles, que nossa igreja ficasse de fora, nós não vamos precisar participar. Eu acho que ia ter crente dando glória a Deus, aleluia, fazendo festa, porque não precisaria fazer. E além disso tudo, se ainda tivesse uma boa desculpa de dizer, não, o negócio está ruim para o nosso lado, aí é que não faria mesmo. Eles tinham tudo para não envolver. Mas eles insistem até dobrar Paulo, até que Paulo permite que eles possam participar. E na hora que são aceitos para participarem, ainda vão, além das suas posses, e fazem uma loucura. Enquanto eu estava lendo isso, pensando na igreja que eu iria plantar, eu falei, Deus, esse tipo de crente que eu queria pastorear. Esse tipo de gente que não tem nada, não tem tempo ruim, não tem desculpa, não tem falta de chamar ou de convocar. É gente que vive num nível de consciência espiritual de entrega, que diz, se não chamar, a gente vai insistir para entrar. Se a gente não puder, a gente se dobra, desdobra, a gente vira, revira e faz acontecer. E não importa se a gente já cumpriu com a obrigação, a gente entende que nunca vamos ficar no limite da mediocridade e fazer só aquilo que tem que ser feito. Nós queremos mais. E eu comecei a resmungar com Deus e dizer, esse tipo de crente, como é que eu faço para ter esse tipo de crente na minha igreja? E o Espírito Santo falou ao meu coração e diz, o problema de vocês, a maioria dos líderes, é que vocês estão lutando com o povo para tentar conseguir um pouco do tempo deles, um pouco da energia de trabalho deles e um pouco dos recursos deles. Deus diz, enquanto você estiver tentando fazer com que eles deem um pouco de si, você não vai conseguir muita coisa. O Senhor falou ao meu coração e diz, o segredo está no versículo 5. Que antes de mais nada, primeiramente, eles se deram a si mesmos ao Senhor. Irmão, existe uma entrega, existe uma rendição que tem que acontecer, e todas as outras pelas quais normalmente as pessoas vão medir a nossa entrega ou rendição, elas talvez só são um termômetro, um efeito colateral, uma sinalização de algo que já aconteceu no coração, que é um nível profundo de entrega e de doação de si mesmo ao Senhor. E naquele dia Deus começou a falar ao meu coração e disse, você quer ver uma geração como essa? Não apenas pregue que eles precisam doar parte do dinheiro, parte do tempo ou da energia na forma de trabalho, leve-os a um lugar de consciência de que é necessário uma doação completa de si mesmo ao Senhor. E diz, o resto vai ser consequência. E eu comecei a perceber, querido, porque nos últimos anos eu tenho dado muita atenção a um assunto.
Há 22 anos atrás o Senhor me confrontou e um dia o Espírito Santo me perguntou qual é o maior de todos os mandamentos. Peguei uma carona na resposta de Jesus, que já estava pronto. Quando ele, citando o Velho Testamento, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e forças. E naquela hora o Senhor me falou: se esse é o maior mandamento, por que se fala tão pouco a respeito disso? E a primeira reação foi criticar e julgar os pregadores. Pensei, é mesmo, os caras não estão falando desse negócio aí não. Eu pensei, já ouvi gente fazer menção da necessidade de voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema, falei, não estão fazendo isso não. Mas o Espírito Santo me confrontou, porque a gente é bom para enxergar o cisco no olho do irmão. Ruim é ver a trave no nosso. E o Senhor me confrontou e disse: e você, por que é que nunca pregou sobre isso? E naquele momento eu emudeci, eu não tinha uma resposta. Mas eu tomei a decisão, falei: Deus, eu quero entender esse negócio, eu vou estudar um pouquinho mais do que a Tua Palavra diz, eu quero entender o que é andar em amor, eu quero entender e compreender o que é viver no lugar de obedecer esse maior mandamento. E entre as muitas coisas que Deus começou a mexer e revirar a minha vida, foi um entendimento, querido, de que esse maior mandamento, que não é só amar a Deus, é amá-lo com o que eu gosto de classificar como amor total, porque o Senhor não mandou que a gente apenas o amasse, mas que o amássemos de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, com todas as forças, com tudo que é em nós. Eu comecei a perceber que esse amor total, ele tem formas de se manifestar, ele tem linguagens através das quais ele se declara, mas um ponto muito forte que eu comecei a perceber é que esse nível de amor, ele tem uma marca e uma característica, é sobre isso que eu quero falar. Envolve uma visão de uma doação completa de si mesmo e da sua própria vida. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, Jesus está falando de um nível de amor maior do que a média. E ele diz, ninguém tem amor maior do que esse. Ele está dizendo, esse é um lugar que quando você entra, nós vamos ler que você entrou no mais alto nível, no mais alto patamar de amor. É quando você entra no lugar onde você se dispõe a dar a sua própria vida. Ele não estava limitando isso nem somente à entrega de vida dele por nós, e nem só nós entregamos a nossa vida por ele. Mas ele fala num sentido até mais amplo. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, o apóstolo Paulo fala algo muito parecido com esse conceito, quando ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Outra versão diz, todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui a palavra de Deus está falando de um nível de entrega, onde voluntariamente a gente aceita o caminho do matadouro. Onde a gente diz, estou me entregando, estou disposto a morrer. E quando a Bíblia fala deles terem entrado nesse lugar, de darem-se a si mesmo, primeiramente ao Senhor, eu percebi, querido, que Deus realmente quer muito mais do que um pouco do seu tempo orando, um pouco da sua energia trabalhando, um pouco do seu dinheiro contribuindo. Na verdade, o Senhor quer que você dê a sua vida toda, por completo. Ele quer que você entregue tudo que você tem. Pelo amor de Deus, um amém de vez em quando e ajudar. Sei que o assunto não parece empolgante, mas vai ficar pior. A palavra de Deus nos revela uma verdade importante. Não há, querido, como eu e você pensarmos em sermos discípulos, seguidores do Senhor Jesus, e descartarmos a ideia de ter que morrer para si, entregar e doar a sua própria vida. Eu sei que essa não é necessariamente a mensagem que está em alta ou popularidade em todos os ciclos, mas, irmão, ainda continua sendo o centro, a essência do Evangelho, do chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Eu quero que você abra comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. O texto diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, deixa eu fazer um comentário. Várias vezes lendo os evangelhos, quando a Bíblia destaca uma multidão, você vai perceber que Jesus parece depois querer dar uma peneirada, um pente fino. Não que ele não esteja interessado na multidão.
Não vamos mudar nem distorcer isso. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele ama cada um, ninguém é descartável ou dispensável para Ele. Mas normalmente, quando via muita gente, é como se Jesus, na minha leitura, dissesse: eu acho que vocês não estão entendendo. Vamos rever as coisas para ver se a empolgação de vocês tem fundamento em me seguir ou não. E aqui é um desses momentos onde ele joga a turma num funil. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Apesar do capítulo ter terminado, o assunto não terminou. Então entra comigo no início do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos pensar em algo que Jesus está falando. Em primeiro lugar, ele disse: se alguém quer vir após mim, esse alguém vale para todo mundo, vale para qualquer um. Ele diz: a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Ou seja, Jesus está dizendo: quer vir após mim, tem uma condição básica, inegociável, indispensável. Você vai ter que tomar a sua cruz. Eu acho engraçado que na cabeça do crente tomar a cruz significa um monte de coisa, às vezes menos o que realmente significa. Tem gente que acha que tomar a cruz é ter que lidar com algum tipo de problema. Outro dia um me apresentou a sogra e falou: pastor, deixa eu lhe apresentar aqui minha cruz. Essa é minha sogra. A cruz, querido, não é apenas um problema, não é apenas algo que te incomoda. A declaração de tomar a cruz era um reconhecimento simples. Jesus, quando foi sentenciado à cruz, teve que carregar a sua cruz. E no momento que ele não consegue mais fazer isso, que ele precisou de ajuda. Porque todo sentenciado à morte, ele saía publicamente carregando a cruz. O que era aquilo? Era o reconhecimento público de que pesava sobre ele uma sentença de morte. Era uma admissão pública de dizer: já era, fui, dancei, perdi minha vida, estou indo para o matadouro. Porque a cruz era uma forma de execução. O Império Romano usou isso contra incontáveis milhares de pessoas. Então, quando Jesus está falando de tomar a cruz, você tem que pensar exatamente no contexto cultural, histórico que eles viviam. Talvez a expressão tomar a cruz hoje, se a gente falasse de alguns estados dos Estados Unidos, seria basicamente Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, pega a sua cadeira elétrica e siga-me. Pega a sua injeção letal e siga-me. Pega a câmara de gás e siga-me. Ele está dizendo: pega aquilo com o qual você será executado, sentenciado à morte, mas admita publicamente, diante de outros, que você está condenado a esse tipo de sentença. Ou seja, Jesus disse: quer vir? Começa desse jeito. Ele não disse, querido: olha, se você quiser ser um discípulo bom, melhor que a maioria, acima da média, não crente meia boca, mas um assim, top, então você toma a cruz. Ele não estabeleceu que tem dois tipos de discípulo: o que toma a cruz, a gente diz, esse é mais espiritual, aquele que não toma, diz, esse é meio carnal. Ele disse: se quer vir após mim, tem que tomar a cruz. E se não tomar a cruz, não pode vir após mim. É simples desse jeito. Agora, quando a gente começa a reconhecer isso como um padrão, a gente precisa entender, querido, o que Jesus está propondo. Obviamente, quando ele fala no início do capítulo 9, alguns de vocês há aqui que não verão a morte sem que primeiro vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Ele não está limitando essa morte só no aspecto simbólico, de morrer para si mesmo. Ele vai além disso. Com os próprios 12, ele está incluindo a questão de morte física mesmo. E é importante eu e você olharmos, querido, que para esse grupo inicial dos 12 apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas, todos eles, à exceção de um, que é João, foram martirizados por causa do Senhor Jesus e por causa do Evangelho. Aliás, só a título de curiosidade, eu queria ler uma listinha, uma relação que eu fiz. Há pequenas divergências nos relatos históricos, mas a tradição em lugares distintos sustenta quase que a mesma história para a maioria deles. Eu vou apresentar em ordem alfabética, não por importância. André morreu em uma cruz,
forma de X, diferente da dos romanos. Bartolomeu, chamado Natanael, e outro evangelho, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outras fontes dizem que ele teria sido chicoteado até a morte. Filipe foi enforcado. João, vou falar disso depois, teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente. Como sobreviveu, foi exilado na ilha de Patmos. Judas, o Tadeu, morreu como mártir pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus, ou Levi, foi morto à espada. Matias, substituto de Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Não entendi o reforço que deram depois. Simão Pedro diz a tradição que foi crucificado e que teria sido crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o menor, também crucificado. Alguns dizem que junto com Simão Zelote. Tiago, o maior, o irmão de João, Atos nos mostra que Herodes o passou ao fio da espada. E Tomé foi atingido por uma lança. Outras fontes só dizem que teria sido martirizado na Índia, sem mencionar como. Mas o que Jesus está conversando com eles, querido, não envolve apenas o aspecto de negar-se a si mesmo, mas de ir além disso e até mesmo a possibilidade de enfrentar a morte física e literal por causa dele. O que a grande maioria deles acabou experimentando. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo, querido, onde a gente precisa rever algumas verdades bíblicas. E uma delas é que não existe cristianismo, não existe relacionamento com Jesus que exclua a possibilidade de você negar-se a si mesmo ou tomar a sua cruz. Em Lucas 14, quando de novo a Bíblia fala que haviam multidões, a partir do versículo 25, Jesus começa a botar ordem na casa. E diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. E diz, quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos e irmãs, por causa de mim e do Evangelho, ele diz, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aí Jesus apresenta duas parábolas. Na primeira ele diz, qual de vocês é um homem que vai construir uma torre, que não se senta primeiro a calcular para ver se tem condição de terminar. Ele está falando de um princípio básico de administração, que é planejamento, é orçamento. Ele diz, porque se você achar que não dá conta de terminar, é melhor nem começar. Porque senão você vai deixar uma obra inacabada e vai virar motivo de zombaria depois. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, você quer me seguir? Pega papel e caneta, calcula, bota aí na ponta do lápis quanto custa. Ele diz, vou te dizer quanto custa, você tem que me negar, você tem que tomar sua cruz, calcula aí. Porque se você achar que não dá conta de até o fim, é melhor nem começar. Ele diz, qual é o rei que vai entrar em guerra contra o rei? Está falando de outro empreendimento. Que não calcula primeiro se com 10 mil pode enfrentar o que vem com 20 mil. Senão ele diz, é melhor pedir paz, nem começar a guerra. Porque ele está dizendo, se você acha que não vai dar conta, nem comece o empreendimento. Basicamente o que ele está dizendo, bota na ponta do lápis, calcula aí o que significa me seguir. Porque se você achar que não dá conta, vaza antes. Às vezes, querido, é chocante imaginar Jesus apresentando essa proposta. Mas ele fez isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, ele começa a dizer, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. É lógico que ele não estava propondo um ato canibalístico, mas eles entendem o que ele está falando. O mais profundo nível de aliança, que era um ritual feito de aliança de sangue, envolvia simbolicamente dizer, nossa carne se mistura, nosso sangue se mistura, era o mais alto nível de comprometimento. Quando os caras ouvem que Jesus está esperando um comprometimento profundo, porque João 6 diz que o povo estava atrás dele porque ele tinha suprido eles de pão. Quando ouvem que a proposta é essa, diz, espera aí, ele não vai só suprir a necessidade, a gente tem que estar ligado, conectado, tem que ter compromisso profundo, tem que ter mistura de vida. Alguns começam a dizer, duro é este discurso, em outras palavras, é ruim que nós vamos querer esse negócio para nós. E a turma diz que os discípulos começaram a retirar. E a Bíblia diz que Jesus vira para os 12. E diz, vocês também querem se retirar? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, versão de ditados populares, diz que Jesus vira para ele e diz, porta da rua, serventia da casa. Irmão, para mim é chocante imaginar que Jesus diz, ei, quem é atrás dos outros, quem quer vazar? Pode ir junto. Mas foi exatamente isso que ele disse, diante do que Pedro responde, para onde ou para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas sabe, querido, ele está dizendo, se você vai ficar, calcula quanto custa, porque isso vai requerer de você envolvimento comigo. E esse envolvimento que ele tem que nos levar ao mais profundo nível de comprometimento, que é quando eu e você estamos prontos e dispostos a dar a nossa própria vida por ele.
Eu creio que foi Martin Luther King, não tenho certeza, que disse: se você não está pronto para morrer por uma causa, você não está pronto para viver por ela. Nós precisamos, querido, repensar um evangelho superficial, que a nossa geração está abraçando com muita facilidade. E precisamos entender um chamado, um grito do coração de Deus. Eu vou te mostrar, querido, que eu não estou tentando tornar a coisa tão pesada como parece no início. Você vai descobrir que por trás do que pode assustar em primeira instância, existe um alívio. Mas nós precisamos entender, a proposta dele é muito clara. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz o seguinte: não só que a gente tem que tomar a cruz, negar-se a si mesmo, mas ele diz: quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Interessante que eu e você pensamos em salvar e perder a vida. Quando a gente vê a Bíblia falando de salvação, a gente pensa em algo só espiritual. Mas eu quero te mostrar que Jesus não está falando de algo espiritual. Ele diz: quer me seguir, tem que tomar a cruz e morrer. Ponto. Número 1, não tem como ser discípulo sem isso. Aí diz: quem quiser salvar a sua vida, o que ele está falando? Quem quiser escapar da cruz que eu estou propondo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Aí sim que vai morrer. Mas quem se dispuser a perder, a entregar, esse vai salvar. Tem um paradoxo por trás disso que nós precisamos compreender. Tem uma verdade que eu acredito que ela é de suma importância. E a primeira delas é que morrer, querido, é uma questão de tempo. Vira para alguém ao seu lado, faz uma cara de sentença de morte para ele. Fala assim: morrer é uma questão de tempo. Porque o que ele está dizendo, se você aceitar o que eu estou propondo, quer assumir a sentença de morte, as coisas vão andar de um outro nível. Mas se você tentar escapar disso, vai piorar. E eu quero te mostrar que você tem duas formas de aceitar essa proposta de Deus: vai por bem ou vai por mal. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Jesus se refere a si mesmo como a pedra angular, a pedra que os construtores ou edificadores rejeitaram. Mas tem um momento específico que, falando aos judeus, ele diz: aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. O que Jesus está falando? Que tem dois níveis de quebrantamento. Ou você voluntariamente se lança na pedra, e esse é o primeiro nível, você é feito em pedaços. Ou a pedra vem atrás de você, quando você não se lança sobre ela. E diz: aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento. Esse vem triturando, moendo para valer. Em outras palavras, eu entendo que Jesus está dizendo: de boa, escolhe aí. Você pode se jogar sobre mim ou eu posso me jogar sobre você. No final você está lascado. Mas dependendo do processo que você escolher, o nível de quebrantamento será diferenciado. Ele disse: se você se voluntariar e se jogar logo, é só pedaço. Se eu tiver que te caçar, eu vou te moer, eu vou te reduzir a pó. Vira para o seu vizinho e pergunta para ele: qual que você prefere? Deixa eu te dizer algo que eu tenho entendido, querido. O grande plano e o propósito de Deus, mesmo quando Ele nos pede determinados níveis de entrega, nem sempre é porque Deus quer arrancar aquilo da gente. Quando o Senhor diz que a gente tem que tomar a cruz, a gente tem que se dispor a entrar nesse alto nível de negação, de entrega de vida, de nos doarmos completamente a Ele. Não é porque Deus está olhando para mim e para você pensando: o que eu faço para sabotar a vida desse crente, para deixar a vida desse miserável infeliz, para que ele desfrute o mínimo possível de qualquer coisa nessa terra. A perspectiva, querido, não é essa. Assim como quando Deus pede a Abraão que entregue o próprio filho, na hora H Deus diz: está liberado, você não precisa levar esse negócio até o fim. Basicamente Deus estava dizendo: o que eu queria era a sua disposição de me pôr à frente. O que eu queria era o primeiro lugar. Já que eu conseguisse você, pega o resto de lambuja aí para você. Porque o plano e o propósito de Deus, que Ele não é acabar com a nossa vida. Mas enquanto eu e você não entrarmos no lugar da mais profunda entrega e rendição, algumas coisas que Ele quer fazer na nossa vida também vão ficar estacionadas e paradas até que a gente chegue a esse lugar de maturidade. Agora, o que eu entendo que Ele está dizendo: quem quiser perder sua vida, aceitou a minha proposta de tomar a cruz, você vai salvar. Não quer dizer que não vai perder, mas você vai ter um lucro nisso.
Agora, quem quiser salvar, driblar o processo, vai perder. O que ele está dizendo? Que quando eu e você deixamos de ser voluntários em relação a isso, o processo vai ficar um pouquinho mais doloroso. Então eu descobri uma coisa, irmão, que morrer é questão de tempo. Não adianta eu fugir da cruz hoje, ela vai me pegar amanhã. Não adianta eu fugir da pedra hoje, ela vai me pegar amanhã. Vocês estão me olhando com uma cara estranha. Eu queria que a gente pensasse aqui um pouco no fato de que João foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Irmão, não sei você, mas eu já tive muito ciúme de João. Ciúme mesmo, implicância. Se eu fosse um dos 12, eu ia azucrinar a vida do João, como dizia os antigos. Hoje em dia só fala fazer bullying. Não tem mais nenhum desses outros verbos que a minha geração usava. Mas eu ia ser o cara, irmão, que acho que João estava caminhando, ia ficar atrás, dando trançapé, irritando ele, jogando pedrinha. De vez em quando no barco eu ia dar uns barrão sem querer jogar ele para dentro d'água. Porque, sério mesmo, eu ficava pensando na adolescência, eu olhava para o João, eu estou aqui supervalorizando, né? Não tinha o ciúme real, mas eu ficava assim pensando, pô, qual que é do João? Primeiro o cara escreve dizendo que é o discípulo amado. Eu dizia, esse aí se acha. Mas a Bíblia fala dele reclinando a cabeça no peito de Jesus. Falei, mas peraí, o mestre também deixou. Será que era só ele que se achava? Aí, quando estudando a história, eu descobri que o João, irmão, foi o único que não foi martirizado. Eu dizia, peraí, Deus, tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Aí está ficando estranho esse negócio, porque o menino está parecendo privilegiado. E pensa no negócio, irmão, que me incomodava, era o fato de João aparentemente ter vivido algo diferente. Mas Deus começou a me fazer perceber algo dentro dessa verdade que estamos falando. Quem perder sua vida vai salvá-la, mas quem salvar sua vida vai perdê-la. Então quando você volta em João 18, lá no jardim do Getsemane, você percebe quando Jesus foi preso, Pedro até tentou defender, a gente tem que dar um desconto para ele. A Bíblia diz que ele puxa a espada e arranca um pedaço da orelha do mal. Na boa, eu acho que ele não queria a orelha. Eu não sei se eu que vi muito filme de gladiador, mas eu teria ido na jugular, no pescoço. Eu acho que quando ele deu o golpe, provavelmente tentando isso, o camarada no susto, no reflexo, né, faz a esquiva para escapar do golpe, ele perdeu só um pedaço da orelha. O Pedro, além do golpe mal dado, recebe uma bronca de Jesus, que manda ele guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido bem frustrante. Basicamente, Jesus está dizendo, não adianta vocês tentarem me defender, vamos acalmar a coisa, eu vou aceitar isso. Eu acho que é a hora que Pedro olha e diz, então, se o senhor quer muito ser preso pelos romanos e morrer, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho dispersará. Não sobrou um, irmão. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, o que leva os estudiosos a comentar se talvez tenha sido com ele que aconteceu. Mas diz que um jovem estava enrolado num lençol e quando os guardas tentaram prender ele, fugiu nu, largou o lençol na mão dos guardas, tamanho desespero. O que mostra não só o desespero do qual fugiram, mas a tentativa dos guardas de não prender só Jesus. A diferença é que Jesus foi o único que não lutou, que não relutou e que não fugiu. O resto vazou tudo. Só que o Evangelho de João diz, no capítulo 18, do 15 ao 17, que Pedro e um outro discípulo, e essa maneira como João fala de si o Evangelho todo, iam seguindo Jesus de longe. O que é o de longe? Aquela distância de segurança. Se os guardas tentar pegar, nós corremos de novo. Se não, nós vamos ver no que vai dar e onde vai terminar essa história. O que acontece, querido? Apesar de João estar entre o grupo que inicialmente fugiu, quando eles chegam no Sinédrio, e aí você vai entender a pergunta que a criada faz para Pedro, na primeira vez que ele nega a Jesus no portão. O Evangelho de João diz que João era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que ele fornecia peixe lá. Nós não sabemos se esse era o motivo, a razão pela qual ele ficou conhecido. Mas aí que você vai entender a pergunta criada para Pedro. Você também é discípulo dele? Também é? Esse aqui nós sabemos que é. E você? Pedro diz, eu não. Ou seja, João chega dando a cara a tapa, dizendo, eu sou discípulo. Quando Pedro percebe que pode ter uma implicação de também ser preso, diz, eu não, só ele. E o que eu quero te mostrar, querido, que João, apesar da primeira corridinha no início,
Ele foi o único dos 12 que o tempo todo se expôs, que deu a cara a tapa, que correu risco. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a Bíblia diz, lá no versículo 49, que todos os discípulos, quando Jesus está na cruz, permaneciam longe. Mas o Evangelho de João diz no capítulo 19, 25 e 26, que João estava perto o suficiente para ouvir o próprio Jesus da cruz se dirigir a ele. Filho, eis aí tua mãe, se referindo a Maria, e dizer a ela, né, mulher, eis aí teu filho. Uma vez eu estava pregando empolgado, fiz Jesus apontando a mão. Depois eu falei, não, foi só o dedo. Falei, eu estava empolgado. Mas João, querido, é o cara que está lá o tempo todo. Eu já vi alguns comentaristas dizer, não, a razão pela qual João não precisou fugir ou ficar longe como os outros é porque ele era muito novo, não tinha idade para ser preso ou crucificado. Irmão, se isso fosse verdade, por que é que ele fugiu lá no jardim? Ele poderia ter ficado o tempo todo. Eu acredito que depois da primeira reação de correr, algo mexe com a cabecinha e o coração do João e diz, não é certo. Vários de nós, inclusive o bonitão do Pedro, que está aí negando Jesus, prometeram que daria vida por ele. E agora a gente simplesmente finge que não é com a gente. João assume uma postura e diz, quer saber, se tiver que ser preso com você, eu vou. Se tiver que morrer com você, eu vou junto, eu estou aqui. João foi o único, querido, que não foi a lugar nenhum. Todos os outros fugiram. Agora vamos lembrar do que Jesus falou. Quem perder a sua vida vai salvá-la. Mas quem salvar vai perder. Eu quero te mostrar que Jesus está levando esse negócio bem a sério. Abre sua Bíblia aí comigo. Em João 21. Depois de Jesus perguntar 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Que está dos versículos 15 a 17. Jesus entra no versículo 18, dizendo, em verdade te digo, que quando eras mais moço, 18, João 21, 18. Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, ou te cingirá e te levará para onde não queres. Durante muitos anos, nas minhas Bíblias de estudo, eu tinha um ponto de interrogação do lado do versículo 18, que era uma forma de me lembrar, mistério, não entendi o que está aqui. Mas o versículo 19 explica o 18. O 19 diz, disse isso, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Vamos pegar aqui o pano de fundo, que essa história começa lá no capítulo 13. Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. Quando ele diz, um de vocês, os 12 vai me trair, a maioria dos discípulos começa a perguntar, porventura sou eu? O que eles estão demonstrando? Que eles se veem como candidatos potenciais ao fracasso. O único que aparentemente não só não perguntou isso, mas agiu de uma forma bem distinta, foi Pedro. A Bíblia não é clara sobre João, e a conversa de Pedro com João talvez deixe João de fora disso, mas não dá para ter certeza. Enquanto todo mundo está perguntando, porventura sou eu, Pedro diz, Senhor, por ti eu daria minha vida. O que ele está dizendo? Eu morreria por você, é ruim que eu estou nesse time que vai te trair. Nessa hora Jesus dá aquela encarada messiânica no Pedro e diz, você daria a sua vida por mim? E diz, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, de modo nenhum. Vai. E nós sabemos o que aconteceu. Pedro não apenas negou o Senhor, mas quando caiu em si, a Bíblia diz, chorou amargamente e sai daquele lugar arrasado. Eu particularmente acredito que Pedro entrou numa crise enorme, que ele se sentiu cortado do time, da seleção. A razão pela qual Jesus está agora, Pedro, você me ama? Amo. E tem um jogo de palavra por trás disso. Jesus pergunta um nível de amor, Pedro responde outro. Mas ele está lá dizendo, você me ama, ó Senhor, não é aquela Brastemp, mas eu te considero. Jesus o tempo todo diz, apacenta minhas ovelhas. O que ele está dizendo? Eu não desisti de você, eu não mudei a minha missão a seu respeito. Mas é interessante que no versículo 20, no final do 19, ele usa a expressão, segue-me. Aquela mesma que ele usou lá no início. Eu acho interessante que tudo sinaliza, irmão, Pedro que está se sentindo cortado. Não só o fato de que voltou a pescar, coisa que tinha abandonado antes, mas o Evangelho de Marcos diz que quando o anjo aparece para as mulheres no túmulo vazio de Jesus, depois da ressurreição, uma das coisas que se diz é, ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós.
Pedro é o único mencionado por nome. E eu acredito que se não fosse assim, ele nem sentiria parte daquela equipe. Agora Jesus está dizendo, ei Pedro, você me ama? Amar eu amo, Senhor, naquelas coisas, ok, apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro, você me ama? Senhor, eu amo, mas não é aquilo tudo, apacenta as minhas ovelhas. Depois da terceira vez, o Senhor diz, Pedro, vamos esclarecer aqui uma coisa. Eu sei que você está debaixo da cobrança de ter prometido morrer por mim e não ter cumprido. Mas deixa eu te animar, Pedro. Você pode ter desperdiçado a primeira chance que eu te dei, mas eu vou te dar uma segunda. E quando a segunda chance chegar, você não vai desperdiçar como você desperdiçou a primeira. Deixa eu te adiantar, Pedro, como essa história termina, porque você está se avaliando agora. Você está olhando para você e dizendo, eu não tenho esse amor agapau, sacrificial, porque na hora de morrer eu não morri, eu corri, eu fugi. Então deixa eu te dizer, Pedro, o que eu vejo em você, porque alguém disse com muita propriedade, que Deus não nos chamou em função do que nós somos hoje, mas daquilo que nós viremos a ser nas suas mãos. Ele não enxerga, querido, sua falha do passado, sua limitação do presente, ele enxerga o que é que você vai se tornar. Ele está dizendo, Pedro, eu acredito em você, Pedro, eu aposto, me perdoa usar essa palavra para Deus, eu aposto em você. Vira para o irmão ao seu lado e fala, Deus acredita em você mais do que sua mãe. E o que Jesus está dizendo para Pedro, irmão, não parece uma boa notícia, mas é. Ele está dizendo, Pedro, quando era mais moço, aqui não é só idade cronológica, é maturidade, ele diz, você se governava, você mandava no seu nariz, sei onde queria você se vestir, diz Pedro, a boa notícia é, quando fores mais velho, aqui também não é só cronologia, além disso, também era maturidade, ele diz, você vai perder o controle, outro te cingirá, te levará para onde não queres, aí diz, e aí Pedrão, você vai estender as mãos. O texto diz, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro iria morrer. Então olhe para cá, qual era o tipo de morte? Morte por crucificação, a mais comum. Agora, parece uma notícia ruim, mas no fundo é boa. Sabe por quê? Jesus está dizendo, tu não foi macho para morrer na primeira, mas você vai chegar a esse ponto de conseguir dar a sua vida por mim. Não agora, lá na frente. Estou de olho em você, acredito em você, você vai chegar lá. Tu vai dar um cara bom ainda, Pedro. Agora, quando ele termina de falar isso, ele vira para o Pedro e diz, segue-me. Esse segue-me, Jesus, eu creio que está voltando lá, considerando não a sua falha, mas o que você vai crescer e progredir, tira da sua cabeça a ideia miserável de que você foi cortado da seleção. Você está dentro, você vai apacentar as minhas ovelhas. Agora, depois desse segue-me, olha o versículo 20. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Irmão, pensa numa mania que nós temos de ficar se comparando, se medindo com os outros. Os dois começaram comendo junto na praia, provavelmente estão andando, tendo uma conversa privada, e o texto diz que João vem seguindo eles. E seguindo, eu creio que ele está à distância de manter a privacidade, mas eu quero assistir o desfecho. Pedro e João são muito ligados, eles estão juntos o tempo todo, antes e depois da ressurreição. Mas quando Pedro dá a espiadinha e vê o João chegando, ele pergunta, e quanto a esse? Agora, olha a resposta de Jesus. Você vai entender que Pedro está perguntando, o Senhor disse do jeito que eu morro, e ele? A pergunta aqui é sobre o jeito que morre. Vamos lá. 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá diz, isso é lá da sua conta, cabeção. Quanto a ti, segue-me. O texto diz, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Primeira coisa, irmão, Pedro se mede com João, mas há um motivo para isso. E antes de falar dessa medição, vamos entrar no acordo. Pedro, além de negar Jesus, era linguarudo e fofoqueiro. O texto diz, espalhou-se entre os irmãos. Quem você acha que espalhou? Não, irmão, na boa, eles estão em três. Jesus, Pedro e João. Jesus foi embora, sabia o que estava falando, ia fazer a bagunça. João está tentando consertar e dizer, não é isso que ele falou. Quem que espalhou? O Pedro. Imagine depois dessa conversa, o Pedro voltando para encontrar os outros que não estão acompanhando ele como João. Imagina um Pedro meio cabisbaixo, está na areia, na praia, voltando, chegando perto dos caras. Os caras dizem, e aí Pedro? E aí o quê? E aí, está dentro ou não está?
Ah, estou sim. Ele falou para eu apacentar as ovelhas, para seguir. Glória a Deus, Pedro, mas você não está muito animado. É que ele falou uma outra coisinha ali, meio sinistra. Não diria o carioca, sinistra, hein? O que foi? Ele falou que não adiantou nada escapar da primeira, que está vindo uma segunda e que eu vou morrer do mesmo jeito. Imagina os caras, sério, Pedro? De sério. E tem mais, se vale para mim, vale para vocês tudo, cambada. O cara diz, que é isso? Não, é isso aí. Aí imagina o Pedro dizendo, só tem um que não vai morrer. Os caras o quê? Aham. Os caras, não. Aham. Só um. Mas de onde você tirou isso? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha. Isso lá é da sua conta, cabeção. Aí eles começam com toda a doutrina dos apóstolos. Quando soar a última trombeta, o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Se ele fica até que ele venha e não morreu, ele é transformado direto, não vai morrer nunca. Esse não vai morrer nunca. Então, eles chegaram a essa conclusão e espalhou-se entre os irmãos o dito. Mas João está dizendo, galera, vocês não estão entendendo bem o negócio. Eu, quando era ainda adolescente, fui fazer uma visita com meu pai, que era pastor. Encontrei um louco, irmão, pancada da cabeça, pneu assim de tudo. Que ele defendia a ideia de que João está vivo, perambulando pela terra até hoje, por causa desse texto. Não, falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, ele não veio ainda, João está aí, gente. Está num deserto, está nas montanhas, não sei onde, está escondido numa floresta, mas o João, eu fiquei imaginando uma espécie de Highlander. Passando de geração em geração. Eu lembro quando nós saímos daquela conversa, meu pai falou, e aí, o que você achou dessa loucura? Eu falei, viajou pra caramba, hein? Ele falou, mas o que você acha do texto do João? Eu falei, bom, o texto insiste, não disse que não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Eu falei, será que o que está valendo é o fato de que João, antes de morrer, assistiu de camarote VIP, na ilha de Patmos, todo o cenário de revelação de tudo que vai acontecer. E que então, a partir desse momento, por antecipadamente enxergado, agora ele está liberado para morrer. Meu pai disse, sua explicação está melhor do que a minha. Eu falei, inventei agora. Mas achei bem legal. Sabe, querido, algo que eu e você precisamos entender. Por que que João é alguém de quem Jesus olha e diz, esse é aquele que não morre até que eu venha? Porque lá em Marcos, quando ele tratou o mesmo assunto, ele diz, alguns de vocês aqui há, ele nunca limitou isso só para o João. Ele liberou geral, que não verão a morte, sem que primeiro vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Ele nunca privilegiou João. Um dia eu estava meio enciumado com o João, e Deus falou, qual que é a bronca com o João? Eu falei, o rapaz era cheio de moral. Irmão, eu sou de uma época que as coisas não eram tão fáceis como hoje. Eu lembro que Coca-Cola, às vezes chegava na casa da gente de domingo, uma garrafa de 1 litro, que a gente chamava de família, porque era para a família inteira 1 litro. E olhe lá quando dava todo domingo, porque não era sempre não. E eu lembro assim que a gente colocava o copo, eu e meus 2 irmãos, eram em 3, um do lado do outro. Minha mãe ia colocando e dizia, ei, passou um pouquinho dele, tinha que nivelar tudo perfeito. Era assim, na coca, no leite, qualquer coisa, irmão, que valia um pouquinho mais do que o chá sem açúcar, a gente já entrava na briga. Não era só a briga por ter ou não mais bebida. Era aquela coisa de, meu irmão não vai dizer que ele é mais importante ou mais amado do que eu. Então pode ser que eu estava me medindo com o João mais ou menos nesse nível. Irmão, não aceito a ideia de Deus ter filho predileto. A menos seja eu, aí dá para abrir uma exceção. Então, essa coisa de implicar com o João, dizer qual é o mistério, qual o segredo que tem por trás disso. Se Deus não limitou isso só para o João. A questão é que apesar dele ter aberto o leque, irmão, só um fez diferença. Nesse dia que eu estava meio emburrado, o Senhor me disse, ei, qual é o seu problema com o João? A minha palavra não diz que eu reclinava a cabeça no peito dele, porque eu não trato nenhum de vocês diferente um do outro. Mas quando ele decidiu reclinar no meu peito, eu aceitei, porque quando um de vocês me trata diferente, eu aceito. Sabe, querido, o nosso problema é que a gente fica nessa, já que ele não faz diferença, a gente também não trata ele diferente. E algumas coisas a gente precisa entender a diferença. Nós seremos todos igualmente amados por Deus. Um dia eu precisei conversar com meu filho, que trouxe um boletim meio estranho da escola. Tinha uma nota pintada de uma cor diferente lá. E ele estava apavorado para conversar comigo. Ele tremia, era bem novinho. Eu falei, filho, qual a razão de tanto medo que você aprontou? Não, pai, é que
Eu falei, é o boletim? Ele diz, é o boletim. Eu falei, deixa eu olhar o boletim. O bicho tremia assim quando me entregou o boletim. Eu falei, nossa filho, seu boletim é bem melhor que o meu era. Aí ele já deu um alívio, sério. Eu falei, olha, meu nível de cobrança seu não vai poder ser muito, que papai não foi aquele aluno mais exemplar, pelo menos nessa fase. Eu falei, mas já sua mãe era terrível. Falei, aquela era 9 e 10 o tempo todo, é orientadora pedagógica de escola. Eu falei, meu amigo, tu vai ter que tremer ali, ó. Eu falei, mas antes de te preparar para a próxima fase, falei, deixa o papai te explicar algo. Eu falei, filho, papai ama você, ele era um toco de gente. Papai ama você pelo que você é. Eu falei, você é meu filho. Nada que você faça de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você faça de ruim vai fazer eu te amar menos. Porque eu não te amo pela sua performance, eu não te amo pelo seu desempenho, eu não te amo pelos seus resultados, eu amo pelo que você é e acabou. Uma hora que eu falei isso, pensa num julgo que foi saindo do menino, mas até passou do ponto. Porque já ficou com a cara de malandro, me olhou assim quase como quem disse, então liberou geral. E a hora que ele descambou para o outro lado, eu peguei ele para o outro canto. Falei, mas se você quer me agradar, a conversa é outra. Aí eu vou querer um pouquinho de empenho da sua parte, aí eu vou querer um pouquinho de dedicação da sua parte. Irmão, deixa eu te dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama a todos de forma igual, mas agradá-lo é outra conversa. A Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer agradar a Deus, irmão, deixa eu te dizer, não estou pregando o evangelho de mérito, mas você vai ter que botar um pouquinho de empenho, você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. João era desse que diz, quer saber, não importa se a maioria parou aqui antes, eu quero dar um pouquinho mais para ele do que todo mundo está dando. Agora, qual a diferença? Não é Jesus dizendo, já que você reclina a cabeça no meu peito, eu te poupo de ser um mártir. Mas João, querido, foi aquele único de todos que se dispôs a dizer, eu estou pronto a perder minha vida. No instante em que ele chegou nesse lugar, o Senhor diz, acabou de salvar. Diz a tradição, nós não podemos checar a veracidade disso, que João teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente, e saiu como quem mergulha numa piscina, num rio, do outro lado, sem que dano algum tivesse lhe acontecido. Eu dizia para Deus, se isso for verdade, só piorou as coisas. Porque o bicho, além de não... Porque, irmão, se faltou oportunidade, a gente pensa, se deu bem. Mas se ele ainda passou pelo martírio, que qualquer um teria morrido, e escapou, eu falei, só piora as coisas. Mas foi quando eu comecei a entender essa verdade. Todos os outros que quiseram salvar, correr e não se expor, acabaram perdendo. Quem está entendendo, diga amém. Não perder sua vida é uma questão de tempo. Agora, o que você pode escolher é qual será o processo. Eu descobri, olhando a vida de Abraão, olhando a vida de João, que nós citamos, olhando algumas situações da minha própria vida. Escrevi um livro inteiro sobre um episódio de um acidente de carro que eu tive em 93, chamado O Agir Invisível de Deus. Eu falo como Deus tirou lucro daquela situação, como Deus usou um investido do diabo para trazer algo melhor na minha vida. E alguns leem essas coisas, ou ouvem a gente falando, mas parece que ele fica só com aquela parte que ele quer. Que é quase como se fosse assim, bom, não importa o que aconteça, no final está tudo bem, dá tudo certo. Deixa eu te dizer algo, querido. Mesmo que Deus tenha tirado o lucro dessa situação, eu não acredito que eu precisava ter passado por ela. Eu acredito que eu só passei porque eu realmente não fui inteligente o suficiente para evitá-lo. Durante aquele ano todo, o Senhor estava falando no meu coração, para as viagens do itinerante, eu quero te levar para o ministério pastoral. Irmão, eu sou filho de pastor dentro de um modelo denominacional que não me era atraente. Eu cresci dizendo para todo mundo, a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor. Então eu falei para Deus, eu aceito pregar a palavra, orar com os enfermos, expulsar demônio, ministrar a vida do povo, vê-lo cheio do Espírito Santo, falar qualquer coisa, mas pastorear a igreja não. Como se a gente tivesse o direito de escolher. Mas a gente é besta, irmão, a gente está que nem Pedro no início. Quando era mais moço, te extingia a ti mesmo, ia onde queria. E tem hora que ele dá corda e a gente acha que está mandando. Até que chega um momento que ele diz, agora ou te cingirá e te levará para onde não quer. Se eu tivesse ouvido aquela voz e parado antes, eu acredito que eu nem precisaria ter passado por aquele acidente. Mas tem hora que mesmo quando a gente erra, Deus ainda na sua bondade, mesmo que com consequências do nosso erro, ainda vai dar uma arrumada na casa. Quando Paulo está naquele navio que vai acaba naufragando, eles vão parar na ilha de Malta, o que ele fala para a turma?
e disse, vocês deviam ter me escutado e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Porque tem gente, irmão, qualquer tragédia de Deus tem propósito. Como se Deus é que quis que o processo fosse daquele jeito. Ele disse, se vocês tivessem me ouvido, cabeção, bando de cabeção, tudo isso poderia ter sido evitado. Mas vos aconselho bom ânimo, porque é um Deus de misericórdia, que apesar da estupidez de vocês, ainda vai conseguir tirar lucro nisso. Não significa, irmão, que necessariamente era o melhor caminho. Eu tenho descoberto que há muito dano e prejuízo desnecessário que nós trazemos para a nossa vida, porque não ouvimos Deus, porque não prestamos atenção, porque quebramos princípio. E eu tenho visto muita gente, irmão, levando alguns níveis de rala, porque lá no início, na hora de fazer suas escolhas, decidiu salvar. E depois leva um tempo perdendo. Mas eu acredito que é um grito do coração de Deus dizendo, ei, vamos mudar esse jogo. Se disponha a perder, você vai salvar. Porque é como se Deus dissesse, eu não estou querendo sabotar você. Eu quero te libertar de si mesmo, te levar para um lugar dentro de mim, dentro da minha presença, onde as coisas vão fluir, onde as coisas vão acontecer, onde vão desdobrar. E só vai acontecer depois que você tomar a sua cruz. Mas se a gente agilizar agora, irmão, eu creio que a coisa vai ser aliviada depois. Para mim não se trata de tirar o esparadrapo rápido ou devagar. Porque isso aí talvez seria só a velocidade e não a quantidade do puxão do esparadrapo. Mas ele está dizendo, se você se dispor a perder, vai salvar. Mas se tentar salvar e ficar correndo disso, vai perder. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se eu quero viver esse lugar de que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a própria vida, eu preciso entender que a proposta do Senhor de tomar a cruz, irmão, ela não é negociável. E nenhum de nós deveria ir para a cruz, porque tem uns crentes que parecem que estão pregados com velcro. Rasga, sai de lá a hora que quer e diz, está resolvido. Nós precisamos entrar num lugar em Deus, onde de fato a gente se exponha, dizendo, eu vou para esse lugar da sentença de morte. Joseph Tom diz, quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita morrer, você se torna invencível, não tem mais nada a perder. Eu descobri, olhando para a vida dos mártires, durante muito tempo, eu equivocadamente achava que quando um crente morria, ainda que martirizado, que o diabo de alguma forma, irmão, tinha parado e silenciado uma testemunha. Na minha cabeça eu dizia, puxa, se tivesse vivido mais, tinha pregado mais, tinha ganhado mais gente, né? Eu dizia, ainda bem que foi salvo, manteve um monte de testemunho, nada, mas na minha cabeça eu sempre pensava, perdeu. Até que um dia eu estou lendo Apocalipse 12:11, e a Bíblia fala de um grupo de crentes que venceram o diabo. E a Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E a Bíblia diz, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Quando um crente se dispunha até o fim, dizer, eu morro, mas não nego Jesus, não volto atrás, ele nunca perdeu do diabo. A Bíblia diz que eles venceram o diabo. Até porque, querido, o diabo não é besta. O martírio só fortalece uma causa, não apenas a causa do cristianismo. Qualquer causa, em qualquer época da história da humanidade, quando você estuda um pouquinho a história, o martírio só fortalece uma causa. Porque quando outros começam a olhar gente disposta a dar a vida por aquilo, diz, tem algo de mais sério e importante nisso do que a gente conseguiu entender ou mensurar. Então, se o diabo sabia que essa turma, indo até as últimas consequências, só iria fortalecer a causa, talvez não houvesse negócio em levá-los ao martírio. Mas o livro de Hebreus diz que Jesus venceu ou destruiu aquele que tinha o poder da morte, aquele que por medo da morte escravizava as pessoas. Ou seja, a força de Satanás nunca foi a morte, era o medo da morte. A força dele era a ameaça da morte, e quem do lado de cá com medo dizia, não, eu faço qualquer negócio, desde que não morra. Mas quando encontrava alguém que se prontificava a ir até o fim, o diabo nunca conseguiu parar de verdade essas pessoas, nunca conseguiu vencê-los. E sabe, eu comecei, querido, a processar algumas coisas. Eu creio que foi no ano de 2003. Eu estava com a minha esposa ministrando num evento na Itália e a gente estava num local próximo a Roma. Eu lembro que um dia a pastora falou, nós vamos ter um dia livre no nosso evento e eu preciso ir ao aeroporto de Roma buscar alguém, mas é só no final da tarde, a gente pode organizar o dia de uma forma que a gente dê um tour em Roma. Eu falei, eu ia ficar feliz. Ela disse, o que você mais quer conhecer? Eu falei, tudo que está ligado à história da igreja. Ela olhou para mim e falou, quase tudo lá está ligado à história da igreja. Eu falei, vamos começar pelo cenário dos martírios. Quero começar pela Praça de Espanha, depois do Coliseu.
E ela nos levou lá. E eu lembro quando chegamos na Praça de Espanha, tem uma escadaria, uma igreja que foi construída séculos depois, no lugar onde diz a história que Nero decidiu incendiar os cristãos para iluminar as ruas de Roma. Eu lembro quando eu cheguei, eu já fiquei um pouco aborrecido, porque eu vi uma molecada muito jovem, adolescente, rindo, brincando, eram férias de verão. Aquilo já me deixou um pouco assim, aborrecido, pensando, eles não têm noção do que aconteceu aqui, não podia ter um pouquinho de respeito. Mas eu lembro quando eu cheguei, eu comecei a andar por aquele lugar. Em cada lugar onde há hoje uma luminária, você subindo toda a escada, dando a volta por toda a igreja, dizem que ainda é exatamente o ponto onde ele colocava os crentes nas estacas e os incendiava. E eu comecei a andar por ali, irmão, imaginando o que foi aquele cenário. Eu de vez em quando vejo um crente desviar por qualquer coisa, irmão, me dá uma vontade de pegar pelo pescoço. Porque a primeira geração de crentes não era assim tão volúvel e nem se entregava tão fácil. A história diz que eles amarrados, esperando a morte, a hora em que seriam incendiados, eles permaneciam cantando e louvando ao Senhor até o fim. Quando ateavam fogo, e o fogo começava a subir pela lenha e chegava já próximo ao corpo deles, a ponto de não suportarem a dor e começar a gritar de dor e não poder cantar, diz a tradição que o crente que estava mais próximo e o fogo não tinha alcançado, continuava o cântico onde o primeiro parou. Irmão, a igreja começou não com uma estirpe de crente, só negociando bênção, barganhando aquilo que é do seu interesse, mas gente que dizia, nós vamos dar a vida pelo Senhor Jesus. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele diz de uma maneira muito clara, e aqueles que agora vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há uma resposta de amor, querido, onde a gente diz, não, quando ele morreu por mim, eu também morri por ele. Naquele momento que eu entendi a entrega dele, ele conquistou a minha própria entrega. O amor dele me constrange. Quando eu entendo o amor dele, eu sou constrangido a retribuir esse nível de amor. E eu estou andando por aquele lugar, olhando, pensando isso tudo, irmão, não conseguia segurar, eu tentei. Homem, quando chora, é uma coisa feia. Parece que as mulheres treinam mais, são melhor nisso do que a gente. Ou elas ficam à vontade quando chora, a gente quer lutar, quer segurar. E eu comecei a tentar segurar o choro, irmão, só ficava pior. E chegou uma hora eu não aguentei mais, eu abri a boca naquela praça. Eu chorava, irmão, chorava que nem criança, andando por aquilo, pensando em cada um daqueles mártires, pensando em gente que levou Jesus a sério. Eu fiquei com vergonha de mim, eu fiquei com vergonha da minha geração, eu fiquei com vergonha do nível de compromisso, mas naquele lugar, enquanto chorava e pensava nisso, eu comecei a dizer, Senhor, aqui, não importa quantas vezes eu já fiz isso antes, eu renovo diante do Senhor o meu compromisso de ir até o fim, de dar minha vida pelo Senhor se necessário. Eu quero aqui, diante do Senhor, diante do reino espiritual, eu quero declarar, eu não sei como vai ser minha vida, o meu futuro, eu não sei se isso vai ser só morrer para mim mesmo e negar, se é chegar às últimas consequências, mas eu quero entrar nesse lugar, aquele lugar que o Senhor define, um amor maior do que esse, onde eu não preciso hesitar em pensar, negar ou deixar qualquer coisa para trás por causa de você. Enquanto eu chorava ali, para mim não foi apenas uma experiência emocional. Eu não sei descrever o que aconteceu naquele dia. Agosto de 2003. Mas uma marca profunda de Deus entrou no meu espírito. Algo profundo aconteceu no meu relacionamento com Deus. E desde então Deus tem falado de tempos em tempos ao meu coração, porque eu e você não precisamos só saber, a gente tem que viver nesse lugar de consciência. Que nós precisamos viver cada vez mais profundamente a entrega. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, eu não vim aqui hoje falar mal do seu nível de entrega ou rendição, mas eu quero te dizer, querido, dá para entrar num lugar mais fundo de rendição e entrega. E Deus espera uma geração que demonstre amor não só cantando. Deus espera uma geração que demonstre amor não só falando romanticamente sobre a relação com Ele, mas dizendo, eu estou ligado a você a ponto de ir até as últimas consequências. Uma geração, querido, que entende que é melhor cortar o braço, arrancar fora, a perna, arrancar fora, o olho, arrancar fora, do que pecar contra Ele. De gente que diz, eu não vou viver no meio termo, eu vou viver totalmente, radicalmente, o mais alto nível de entrega e doação da minha vida para o Senhor. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando.
Eu sei que dá um psicológico. Aquele dia em Roma, eu não creio que é o lugar onde eu estava. Eu não creio que tem lugar, irmão, que é mais santo, sacro, espiritual que outros. Mas talvez a consciência que foi despertada naquele lugar, ela me tocou de uma forma que eu tenho dificuldade de explicar. Mas assim como naquele lugar, na Praça de Espanha, Piazza de Espanha, tem havido outros momentos onde a consciência de um chamado de Deus para um lugar de rendição, para um lugar de entrega, vai se tornando cada vez mais forte no coração. Profundidade na vida cristã tem a ver, querido, com a perda do seu controle. Jesus disse para Pedro, vai chegar a hora onde outro vai te conduzir e te levar para onde não quer. É quando você começa a perder o controle e o governo que as coisas de fato vão começar a ser diferentes. A visão de Ezequiel do rio de Deus diz que mediram 1000 côvados, meio quilômetro, água no tornozelo, mais 1000 côvados, outro meio quilômetro, água no joelho, mais 1000 côvados. A Bíblia diz água nos lombos, 1,5 quilômetro. Mas em nenhum desses momentos o anjo que está conduzindo o profeta rio adentro parou. Eu entendo que porque não é hora de parar, nem o lugar de parar. Porque o meu e o seu destino não são as águas rasas, são as águas profundas. Mas eles não param, querido, a hora que o rio termina. Eles param bem antes de terminar. A Bíblia diz que eles param onde eram águas profundas. Qual a diferença, querido? Seja água no tornozelo, no joelho ou no lombo, enquanto está dando pé, enquanto seu pé está no leito do rio, você está se governando. Você diz, vou para cá, vou para lá, você está no controle. Mas quando você vai entrando nas águas profundas e vai perdendo o pé, vai perdendo o chão, não é mais você que se governa, é o rio que te carrega, é o rio que te conduz. Quase todas as figuras apontam para um lugar, querido, rendição, entrega, perda de controle, senhorio absoluto. E quando nós começamos a entrar nesse lugar, meu Deus, isso vai fazer toda a diferença. A gente fala dos apóstolos e da igreja do livro de Atos como se o único segredo fosse a unção e o poder do Espírito Santo. Mas a verdade, querido, é que há uma combinação de princípios. A unção veio sobre eles, mas existia um lugar onde eles permaneciam de rendição, de entrega contínua. E muitas vezes nós estamos tentando buscar e viver unção, querido, sem precisar do resto. Mas quando eu e você começamos a entrar nesse lugar de entrega, a ponto de dizer, Senhor, não há maior amor do que esse que eu possa manifestar. A minha disposição de dar minha vida, de me negar a mim mesmo. Eu vejo uma diferença enorme da geração anterior para a atual. Eu, quando menino, era parte de um grupo de pessoas. Luiz está aqui, pode falar comigo. A gente olhava para os homens de Deus e a gente queria ser o que eles eram. Hoje muita gente da nova geração olha para a gente e diz, nós queremos ter o que vocês têm. Há uma diferença enorme acontecendo. Me parece que basta você ter uma voz de influência e o tesouro não é a glória de Deus, não é o lugar da comunhão, não é o lugar da intimidade. Eu creio que isso fere profundamente o coração de Deus. Mas Deus está esperando a hora em que eu e você vamos começar a dizer, eu quero tanto Ele, que eu vou me despir completamente de mim mesmo, daquilo que me agrada, daquilo que me interessa. Eu quero morrer totalmente para Ele. E você começa a descobrir que esse não é um lugar ruim. Você começa a descobrir que quando você perde a vida, aí é que você salva. Aí é que você entra no lugar da realização em Deus. Aí que você entra no lugar da liberdade. Liberdade não só do lugar de carnalidade, mediocridade, do governo da opinião dos outros, mas liberdade do Espírito. É quando o rio te carrega, você vai descobrir um outro lugar. E você vai entender que a proposta de Deus nunca foi ruim. E nunca foi de tentar nos sabotar. A proposta de Deus era boa o tempo todo. Mas é como se dissesse, a gente tem que eliminar você primeiro.
Espírito Santo, se você não abrir os nossos olhos, terá sido só um discurso, uma palestra. E nós precisamos mais do que isso, Senhor. Eu clamo por aquele nível de consciência espiritual que só o Senhor pode trazer, aquele nível de resposta que só o Senhor pode produzir em nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Não queremos ser parte apenas de uma geração acomodada, confortável, que decidiu transitar, ó Deus, naqueles lugares mais fáceis ou agradáveis à própria carne. Nós queremos ser parte de uma geração que se inspira nesses heróis, dos quais tua palavra diz, homens dos quais o mundo não era digno. Gente que viveu de tal forma que tua palavra diz, o mundo não os merecia. Eu quero te encorajar nessa noite, querido, renovar a sua entrega. Não importa quantas vezes você já tenha feito isso e declarado, Jesus, você é meu dono, meu Senhor. Eu quero que você talvez se disponha a dar a maior oferta que alguém pode dar a Deus, que é quando Ele doa-se a si mesmo ao Senhor. É quando Ele diz, eu não quero mais viver para mim, seu amor me constrange, eu não posso viver para mim. Eu escolho morrer para mim mesmo, para viver para o Senhor. Eu sei que há pessoas no nosso meio que em algum momento já ouviram a voz e o chamado de Deus, não apenas para o ministério de forma generalizada, mas alguns que receberam um chamado específico para missões, mas se acovardaram ao longo do caminho, escolhendo talvez um caminho de conforto, pavimentado por aquilo que você diz, isso vai me agradar mais. Irmão, aprenda com Jonas, não existe lugar confortável fora da vontade de Deus, nem do plano e do propósito de Deus. Talvez você está lutando por sonhos que não são sonhos de Deus no seu coração. Talvez você esteja insistindo para tentar se manter vivo em relação a alguma coisa. E nessa noite você precisa não apenas ouvir isso tudo e consentir mentalmente dizendo é verdade, mas talvez o que você precisa é de um posicionamento de rendição, de entrega, de dizer, Deus, eu vou desistir de lutar por aquilo que é só meu, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero colocar minha vida no altar. Talvez você vem brincando, querido, flertando com o mundo, com o pecado, com a carne. Graças a Deus, você não chutou o balde, está aqui lutando. Mas de alguma forma, parece que você não está disposto a levar isso em Deus até as últimas consequências. Mas hoje o Espírito Santo está te incomodando aí dentro. E te chamando ao lugar de arrependimento, de entrega. Eu creio numa geração que o Senhor vai chacoalhar e levantar, que vai expressar mais alta linguagem de amor, querido, que não apenas as canções belas e românticas, mas nós vamos além disso, entrar no lugar onde de fato nossa vida é a nossa maior oferta, a entrega da nossa vida é a nossa maior declaração, é a expressão do nosso maior amor. Eu pedi para você ficar em pé por hábito, você ora como quiser, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar aqui na frente, por fundo, como você achar melhor. Mas eu quero que você seja sensível e perceba o que o Espírito Santo está tentando fazer. Porque eu creio que Ele quer fazer coisas muito específicas, de uma forma distinta, em gente diferente aqui, que se encontra em lugar diferente um do outro, em termos da resposta que deveria dar a Deus. Eu queria te dar a oportunidade de fazer o que eu fiz naquele dia na Piazza de Espanha, o que eu tenho feito outras vezes, de dizer, Senhor, eu quero te oferecer, eu quero te entregar aquilo que eu tenho de mais valioso, a minha vida, eu quero colocá-la no altar. Eu quero entrar nesse lugar de expressão mais alto nível, a mais alta linguagem de amor. Eu não quero salvar agora para perder depois. Eu prefiro perder agora e salvar depois. Eu me lembro do início da adolescência. Tinha um dia que eu estou lendo o livro de Eclesiastes, e a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que diga, não tenho neles prazer. Tem muita gente se consertando na velhice, mas já não consegue encontrar o lugar de prazer e realização que poderia ter se tivesse doado ao Senhor desde os seus melhores dias. Tem muita gente tentando salvar que está perdendo depois.
Deus está dizendo, eu tenho uma proposta melhor, perde agora e salva depois. Nós estamos aqui, Senhor. Vem sobre nós.